Nós ouvimos Findou-se a Luta de Jesus, um hino do século XVII, latino, cuja melodia é do século XVI. A orquestra vai tocar de novo esta música e você pode ir imaginando a sua letra. Findou-se a luta de Jesus. O Salvador venceu na cruz e neste mundo raia a luz. Aleluia. Vencida a morte e seu horror, Jesus subiu à glória como Redentor. Cantai louvores ao Senhor. Aleluia. Com majestade sem igual, firmou o reino divinal. Cantai um hino triunfal. Aleluia, porque terminou a luta de Jesus. Findou-se a luta de Jesus. Essa afirmativa nos remete, então, a uma outra letra muito antiga, grega e latina, o Credo dos Apóstolos, elaborado ao longo de alguns séculos, no qual, então, nós lemos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. E quando ele estava naquela cruz, muitas pessoas, sua mãe, por exemplo, e tantos outros, puderam ver a rudeza, a selvageria daquela cruz. Enquanto ouvimos essa outra canção antiga,
podemos realmente experimentar que da fronte de Jesus, dos seus pés e mãos crucificados naquela cruz, vem um amor que nos torna irmãos, ao contemplar a rude cruz. estivéssemos próximo daquela cruz, a cruz de Jesus, o que sentiríamos? Um poeta escreveu assim: ao contemplar a rude cruz em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção
eu abandono em contrição. Em nada quero me gloriar, salvo na cruz de dor sem par. Humilde, sacrificarei tudo que desagrada ao rei. De sua fronte, pés e mãos, vem um amor que nos faz irmãos. Unem-se nele dor e amor, a coroar o Redentor. Se eu fosse o mundo lhe ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem requerer minha alma, minha vida e todo o meu ser. Mas após, então, a morte e a ressurreição de Jesus, diz o Credo dos Apóstolos, ele subiu ao céu. Entre a sua ressurreição e a sua ascensão ou a sua subida, decorreram 40 dias. E nesses 40 dias, ele apareceu pelo menos 6 vezes aos seus discípulos. Primeira vez, apareceu a Maria Madalena. Foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. João 20, capítulo 20, versos 10 a 17. Depois apareceu aqueles 2 discípulos que iam para a cidadezinha próxima de Jerusalém, chamada Emaús. Lemos essa história em Lucas 24, 13 a 32 e mais resumidamente em Marcos 16, 12 e 13. Depois ele aparece ao conjunto dos discípulos pela primeira vez, sem Tomé. João 20, 19 a 20, e em seguida pela segunda vez a todos, inclusive agora a Tomé, em João 20, 24 a 29. A quinta vez foi naquele momento da chamada pesca maravilhosa, em que ele instruiu os discípulos a como pescar no lago de Genezaré, e eles ousaram e recolheram peixes como dantes jamais fizeram, e em seguida Jesus restaurou a Pedro. E a sexta vez foi quando ele aparece ao grupo de discípulos, mais algumas pessoas agregadas, e lhes dá então a chamada grande comissão, aquela instrução para que viajem pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, fazendo discípulos e batizando entre todas as nações. Depois de legar essas instruções, Jesus então subiu ao céu. Lemos isso em 3 passagens da Bíblia. Você pode me acompanhar, primeiramente, Marcos 16, 19, onde temos o relato mais sucinto e talvez o primeiro relato da história do cristianismo sobre a ascensão de Jesus. Marcos 16, 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Temos o segundo relato em Lucas 24, 50 e 53. O livro a seguir, capítulo 24 de Lucas, versos 50 e seguintes. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, uma cidadezinha muito contígua a Jerusalém, 1,6 km, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, Jesus os deixou e foi elevado ao céu. Então, os discípulos o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E desde então, permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. A terceira narrativa histórica, porque há outras de natureza poética, está em Atos capítulo 1, versos 9 a 11, da lavra do mesmo autor de Lucas, o evangelista. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam.
e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, isto é, habitantes da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É por isso que Jesus é o nome que inspira em nossos lábios todo o louvor. É por isso que juntos, em pé, nós podemos ler o Salmo 9, 1 a 2, como a expressão de nosso canto diante de Jesus que nasceu, viveu, morreu, foi ressuscitado e foi levantado aos céus. Com o salmista, podemos louvar esse nome que inspira o louvor, assim, todos juntos. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Justo é o Senhor. E por isso, cada um de nós, com toda a nossa força, louva a este grandioso Senhor.
Quero pedir um favor, se colocarem em pé, aquele ou aquela que pela primeira vez participa do nosso culto. Alguém aqui nesta condição, por obséquio, onde se encontrar, ponha-se de pé para que possamos identificar e receber. Alguém? Só se assentem quando alguém der um abraço. Devidamente abraçados, com o cartãozinho entregue, aí poderão se assentar. Neste contexto, quero chamar então aqui o Davi Coelho. Temos um Davi que é David Pereira Coelho. Agora temos um Davi de Barros Coelho. Ele é membro da primeira Igreja Batista do Pará, na cidade de Belém, tendo estado aqui conosco por razões profissionais, fixou então a sua residência aqui. Ele é irmão do outro coelho de nossa igreja, o André Coelho. Aqueles que são favoráveis a que recebamos então nosso irmão Davi por carta de transferência como membro de nossa igreja, levantem por favor uma de suas mãos. Muito obrigado. Os contrários, mesmo sinal, fica aí porque virão outras pessoas que estarão ao seu lado. Há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento ou batismo nesta semana? Se houver, pode vir que vamos depois orar, dar graças a Deus pela sua vida. São bem-vindos, Luci, Jadson, 51 anos hoje, não sei se de idade, porque não falou, 51 anos hoje. Eu quero supor que seja de vida conjugal e evidentemente que o é, né? Andréia e sua filha, aniversário de nascimento ambas. 2 dias de diferença, né, mais ou menos? Casou aqui nesse santuário. Nesse dia. Há quantos, quer dizer, quantos anos? 51. Eu fiquei nessa dúvida. Não é? Quem foi testemunha foi a Colombina, é isso? Ela cantou. Vai cantar hoje de novo, Colombina? Não foi planejado, né? Mas no 52, quem sabe isso possa acontecer. E aqui temos o Miguel, né? Fernandes Braga. Quantos aninhos? 13 aninhos. Nosso instrumentista. Que instrumento você toca? Violoncelo. Eu pensei que isso fosse para gente grande, isso, violoncelo. Mas você já é gente grande, não é isso? Claro, mais ou menos, está a caminho, né? Que bom que você possa participar. Obrigado, professor Samir, desse momento. Nos alegramos, então, com todos vocês. Pastor Samir, então, vai orar agora. Em seguida, a sua oração, ele vai conduzir esse momento de entrega de dízimos e ofertas. E nesse contexto, pastor Samir, eu quero mencionar aqui que pela manhã eu disse que li um artigo de um missiólogo chamado Ralph de Winter, em que ele dizia que as missões chegando hoje aos novos continentes, às novas terras, deviam se empenhar em fundar universidades. Se lembram, os que pela manhã estiveram, que eu enviei esse artigo para o nosso missionário do Afeganistão. E hoje à tarde, na nossa tarde, ele me respondeu e disse: esse era o artigo que eu estava precisando. Já distribuí com a nossa equipe para discutirmos isso, porque estamos agora exatamente levantando recursos para que possamos fundar uma universidade no Afeganistão. Por que digo isso? Porque certamente Ele está contando conosco, com nossas orações, para que Deus viabilize esse projeto e também com nossas contribuições. Claro que modestas diante de nossas possibilidades, porque é um projeto de custo muito elevado, mas se Deus quiser assim fazer, Deus o fará. E é claro, contando com a nossa cooperação. Apenas um exemplo daquilo que nós podemos fazer. Porque o mandamento de Jesus foi, como já mencionei, viaje pelo mundo inteiro e pregue o Evangelho ao mundo inteiro. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, ao mesmo tempo. Se formos esperar terminar em um lugar para ir para o outro, nunca sairemos daquele lugar, porque sempre faltará alguém que não foi ainda alcançado.
Nossa tarefa é esta. Por isso nós temos nos empenhado, nos envolvido com a obra missionária no mundo. Não com nenhum tipo de orgulho, porque não fazemos mais do que a nossa obrigação de anunciar o Evangelho da graça de Jesus. Pastor, você me vai orar? Mas você quer dizer uma palavra também sobre generosidade, você me disse? Então pode dizê-la agora. O que você pensa a esse respeito? O que nos ensinar sobre isso? Pastor Israel, quinta-feira nós tivemos um encontro muito gostoso na MCA. E falamos, MCA é Mulher Cristã em Ação. Isso. E conversamos sobre generosidade. Observamos a generosidade na vida de Rebeca. Em Gênesis 24, uma passagem muito linda, e no momento onde o servo de Abraão, o servo mais velho, aquele que trabalhou muito tempo com Abraão, tem uma missão muito grande de ir até a terra de Abraão e trazer então uma esposa para Isaac. Ele vai para realizar essa missão. E chegando lá, ele ora ao Senhor para que Deus orientasse então a ele nessa escolha tão importante. Ele colocou no seu coração para Deus aquela pessoa, aquela mulher que ele pedisse água, ela viesse além de água, dar água para ele, desse também para seus 10 camelos. E assim aconteceu. Só que dar água para uma pessoa até é tranquilo. Ele chegou, então encontrou uma mulher, Rebeca, e pediu água. Ela já estava com um cântaro e deu água para esse servo. Só que ela foi além. Ela também deu água para seus 10 camelos. Só que não é uma função tão fácil, tão simples assim, dar água para 10 camelos, desde que cada camelo bebe em média 4 cântaros. Um cântaro deve ter um pouco mais de 5 litros de água. Para cada camelo que beber 4 cântaros, ela tinha que fazer algumas viagens. Cada viagem do poço até o bebedouro levava 3 minutos, então ela deveria fazer 40 viagens, cerca de 2 horas. Esse foi o ato de generosidade dela. 2 horas de trabalho, 2 horas de sacrifício para abençoar uma pessoa. Ela fez além daquilo que foi pedido a ela. Porque daqui a pouco nós teremos, depois da oração, um momento de ofertório. E aqui na igreja, pastor, nós sabemos que nós abençoamos várias pessoas através dos dízimos e das ofertas. O missionário que está lá no campo, vários missionários, através da ação social, atendimentos aqui na área de saúde, tantas áreas e cursos, o Novo Rio também, projeto com moradores de rua. E você pode fazer um ato de generosidade através também da sua oferta, é através da sua vida, e dia a dia você pode ser uma pessoa generosa, assim como Rebeca foi. Samir, então você vai orar, mas antes eu vou abraçar aqui nossos aniversariantes, para eles poderem se assentar, porque o espaço está um pouco hoje diminuído, para que então o ofertório possa então se realizar. Parabéns para você, muito bem-vindo aqui à sua igreja, uma vez itacurucense, e o pastor Elcio sempre itacurucense. Parabéns, Luci, Jadson, parabéns às duas, o Jacob aqui, Deus acrescente outros anos de vida até vocês. Pode então. Damos graças a Ti, por esses queridos que aqui estão completando mais um ano de vida, mais um ano de casamento. Ó Pai, obrigado por Suas bênçãos sobre nossas vidas a cada dia. Nos alegramos com eles, ó Pai. Obrigado por esse momento que estamos aqui juntos, em comunhão contigo, com os irmãos. Venha tomar conta desse culto, das nossas vidas, venha nos abençoar. Queremos receber a cada dia a Sua graça, das Suas bênçãos, da alegria que vem de Ti. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido então os diáconos para segurar as salvas e teremos então o nosso momento de oferta. Você pode trazer seu dízimo, a sua oferta, seu ato de generosidade também.
nosso programa de culto, encontra-se no livro de Salmo, capítulo 20. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te envie auxílio, de Sião te dê apoio. Conceda-te os desejos do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. E o Senhor atenda a todos os seus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, e os seus santos céus lhe respondem com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Vamos mais uma vez juntos ler esse último versículo. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento iremos exercitar nossa confiança no Senhor, onde levaremos a Ele os nossos pedidos, as nossas dores, as nossas tribulações, e você poderá estar orando aí no seu lugar, ouvindo aqui à frente, ou ficando de pé, assim como o Senhor colocar no seu coração. Depois convido o pastor Cleudaí que venha estar orando. No momento da música, então, sinta-se à vontade para vir aqui à frente, mas seja em oração, levando ao Senhor as suas lutas, os seus agradecimentos, as suas dores.
Senhor, como é bom poder saber que podemos confiar no Senhor. Como é bom saber, Senhor, que o Senhor tem agido em nossas vidas. Por isso, a tua igreja está agora diante do Senhor, depositando toda a aflição, toda a dificuldade, seja ela na área familiar, seja ela na área profissional, na área espiritual. Nós estamos hoje, como igreja, declarando e clamando que o Senhor é o nosso Deus. Por isso, Senhor, continue a nos ajudar e que nós tão somente podemos entregar as nossas vidas ao Senhor e confiar que tudo mais o Senhor fará. Sim, Senhor. Por isso nós oramos, já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começamos esse nosso culto com a canção de Giovanni Palestrini, que nos diz que a luta de Jesus findou. E essa luta findou quando Jesus, nas palavras do credo apostólico, subiu ao céu. Lemos os textos de Marcos, Lucas e Atos que contam narrativamente esta história. Recordamos os tempos que antecederam desde a cruz, a ressurreição e as suas aparições. E chegamos então ao centro desta afirmativa de fé. Jesus subiu. O nome para esta experiência de Jesus é ascensão, que é o ato de subir. Eu quero responder nesse instante, então, a seguinte pergunta: o que importa para nós que Jesus subiu? O que importa para nós a ascensão de Jesus? Primeiro significado da ascensão de Jesus, do fato de ele ter subido, é que ao subir, Jesus retornou ao ponto de onde veio. Precisamos gravar bem essa informação que é evidente, mas que deve ficar bem saliente na nossa mente. Ao voltar então para o lugar ou para o ponto de onde veio, Jesus completou a sua missão, completou a sua obra, feita de vir, viver, morrer, ressuscitar e subir, ascender, voltar. Imediatamente nos vem à consideração o fato de que Jesus é também nisto um exemplo, porque aquilo que ele começou, ele terminou. Um desafio, certamente, para cada um de nós, que fica bem claro quando Maria Madalena, a primeira pessoa que viu Jesus Cristo ressuscitado, quis segurá-lo. João 20:17, o autor registra as palavras de Jesus a Maria Madalena assim: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Só Jesus podia voltar ao céu. Isso fica muito claro num texto que nós apreciamos muito, o versículo final desse, que é João 3,16. Mas leamos João 3, um pouquinho antes dos versículos 13, 14 e 15, quando entenderemos claramente isto. Diz então o texto bíblico: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem, isto é, Jesus. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem, isto é, Jesus, seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Portanto, a divindade de Jesus garante que ele possa nos oferecer a eternidade que ele mesmo tem. Ao voltar para o Pai, portanto, Jesus está retomando a sua condição não mais de homem-Deus,
mas de Deus tão somente, onde habita toda a plenitude. E este Deus pleno pode nos oferecer hoje, para quem não a tem, a vida eterna. Jesus, portanto, em primeiro lugar, retornou ao ponto de onde veio, porque completou a sua tarefa. Em segundo lugar, Jesus, esse é o significado da ascensão, retornou ao Pai com os frutos que colheu em sua missão. Não voltou de mãos vazias, não voltou derrotado, mas voltou com o seu corpo carregado dos frutos que aqui colheu. Você então vai dizer, mas onde lemos isso na Bíblia? Lemos em Efésios 4, versos 8 e seguintes, você pode me acompanhar. Por isso é que foi dito, aspas, citando o Antigo Testamento, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O apóstolo Paulo então pergunta, o que significa ele subiu? Senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Jesus, portanto, ao subir, levou aquilo que ele colheu, os frutos da sua missão. E se eu pudesse nomear um desses frutos, eu nomearia assim: Jesus levou como um dos seus frutos de sua missão cumprida, da colheita que aqui fez, do reino de Deus anunciado. Ou seja, a tarefa de Jesus foi anunciar o reino de Deus. Quando ele começou a pregar, Marcos 1, 15, 16 registram isso, ele disse que arrependam-se e creiam no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. E o que significa a chegada desse reino de Deus para cada um de nós? Significa o restabelecimento de nossa comunhão com o Pai. Então, numa frase, qual foi a missão de Jesus aqui? A missão de Jesus foi restabelecer a nossa comunhão com o Pai. Essa comunhão com o Pai só é possível porque Ele subiu. Porque a sua ascensão é o término de toda a sua obra, é a realização final da sua tarefa aqui. Claro que isso nos serve também de exemplo. Quando nós subirmos, e todos subiremos, também poderemos dizer que completamos a missão que o Pai nos deu. Em terceiro lugar, ao subir, Jesus nos deixou uma tarefa. Eu vou ler outra vez Lucas 24, 50, 53, em que encontramos a seguinte informação bastante relevante sobre esta tarefa e o comportamento dos discípulos, que deve também ser o nosso. Lucas 24, 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E aqui vem um relato que faz explodir a nossa imaginação. Como é que foi isso? Os relatos são muito sintéticos, tanto de Marcos quanto de Lucas. E cada um de nós pode imaginar como isso aconteceu. Porque estando ele ainda a abençoar os discípulos, ele os deixou e foi elevado ao céu. Como foi isso? Estava ele falando, por exemplo, abençoando, ensinando, orientando, consolando, ele foi subindo? Pode ser. Ou ele começou a falar e foi se afastando até desaparecer e de repente todos o viram já nas alturas? Pode ser, o texto não diz. Porque o texto bíblico nunca nos traz uma informação que não seja importante. Isso não é importante.
O importante é que ele foi elevado aos céus. E para nós é grandemente importante ver a atitude dos discípulos diante daquele fato. Então, diz Lucas, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. O que nos lembra tal texto? O nascimento de Jesus. Quando os pastores estavam no campo e a eles foi anunciado o nascimento de Jesus, foram também com toda alegria, não a Jerusalém, mas a Belém. Aqui, quando ouviram aquilo, que cessavam então as suas dúvidas, diante daquele milagre extraordinário de sua ascensão, diante dos seus olhos se realizando, eles voltaram para Jerusalém com grande alegria. E então, permanece a informação, constantemente estavam no templo louvando a Deus. Essa atitude, portanto, dos discípulos é tríplice. Deve ser também a nossa diante da ascensão de Jesus. Primeira, eles adoraram a Jesus. Deus também não diz como adoraram, porque ninguém adora do mesmo jeito. Talvez uns se ajoelharam, como alguns fizeram agora há pouco na hora da oração. Outros talvez cantaram, levantaram suas mãos em cântico. Alguns certamente pularam e dançaram. Não cabiam dentro de si, diante de tanta alegria, vendo o seu Senhor que um dia fora às profundezas da terra, agora alcançando as alturas mais elevadas. Eles adoraram, eles reconheceram que tinham estado até então diante do Deus verdadeiro, que agora se mostrava de uma maneira absolutamente indubitável. Porque o louvor nasce da certeza, não da dúvida, não da pergunta. Eu assino um serviço aqui nesse equipamento que me traz os artigos que saem no mundo inteiro sobre vários assuntos. Um deles é Bíblia e teologia. Eu fico lendo o que as pessoas escrevem, porque ajuda-nos a retratar um pouco de nossa época. Nós tivemos um período de certezas, período do Novo Testamento, assim chamado, Antiguidade, depois da Idade Média. Depois, um período de incerteza. As coisas não são bem assim a partir da Revolução Alemã, da Ilustração, do Iluminismo. E parece-me que agora nós estamos na era da negação. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus. Não foi bem assim. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Ninguém ressuscita. E essas negações acabam sendo muito fortes. Por isso temos que afirmar todas as vezes que o relato bíblico é absolutamente fiel, fidedigno, digno de nossa crença em relação aos fatos históricos. Não estamos lendo um livro que foi inventado por alguém, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Está em polvorosa o mundo da arqueologia, porque um arqueólogo israelense chamado Garfinkel descobriu objetos de culto do século 11, 10 e 9 antes de Cristo. Ele descobriu réplicas do santuário de Salomão e outros objetos de culto usados em Judá, com menções a Davi e a Salomão, que a negação diz: Davi e Salomão nunca existiram. Invenção de autores para justificar o Estado hebreu. E alguns que sempre afirmaram essa negação ficaram silenciosos, e outros não. Temos que ter mais provas. Embora as fotos abundantes daqueles artefatos arqueológicos datados por carbono 14 de modo indiscutível. Porque a nossa era é a era da negação. Mesmo entre cristãos, há alguns que afirmam a ressurreição foi algo espiritualmente real, mas não historicamente real. E a ascensão também foi algo que aqueles autores imaginaram, mas
que não houve, não aconteceu realmente, mas tudo bem, deu muita esperança às pessoas. Temos que afirmar ao contrário, não. Os relatos que aqui estão são relatos verdadeiros. Aquelas pessoas adoraram a Jesus, não porque imaginaram que ele ascendeu, mas porque viram com seus próprios olhos que ele ascendeu. E aquilo os motivou a uma nova atitude, uma nova disposição de anunciar a Jesus. Nós somos testemunhas através da palavra de Deus de Jesus. Eu quero voltar agora ao texto de Efésios para ler os versículos 11, 12 e 13, porque eu estou aqui afirmando então que Jesus é aquele que retornou ao ponto de partida na sua ascensão, que Jesus é aquele que retornou ao Pai levando os frutos de sua missão, e que Jesus nos deixou uma tarefa, que aqueles primeiros discípulos entenderam ao adorar a Jesus e ao anunciar a Jesus, do qual nós também somos testemunhas. E o apóstolo Paulo, depois de dizer aquelas palavras, diz que esse que subiu, desceu, deu dons aos homens. Verso 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você vai dizer, eu não sou apóstolo, eu não sou profeta, eu não sou evangelista, eu não sou pastor, eu não sou mestre, então a missão não é para mim. No entanto, quando abrimos o mesmo livro de Efésios, ou a carta de Paulo aos Romanos, ou aos Coríntios, nós vemos que a lista de dons que Deus ao subir, Jesus ao subir, deu é muito maior. Eu contei 32 dons. Esses são os dons oficiais, dons que implicam numa função no corpo da igreja. Mas há muitos outros que não implicam em função nenhuma. Como, por exemplo, o dom da generosidade, o dom da hospitalidade, o dom do serviço, o dom da misericórdia, que fazem a igreja crescer em graça e em verdade. Não são cargos, mas são dons. Para quê? Verso 12. Com o fim de preparar os santos, isto é, todos aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Salvador, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, você, eu, nós, todos aqui, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Posso afirmar sem medo de errar, se você não sabe qual é o seu dom, é porque nunca quis sabê-lo. Se você quer saber o seu dom, e busca saber, e ora por isso, e lê por isso, e ensaia por isso, você vai descobrir, não apenas um. Eu duvido que aqui alguém tenha apenas um dom. Deus não é econômico em matéria de dons. Eu tenho vários. Alguns eu não tenho, mas eu tenho vários. E talvez muitos aqui tenham muito mais do que eu. Porque isso não depende de função, de cargo. O chamado de Deus é para todos nós. Ao subir, deu a mim, deu a você dons. Dons para quê? Para edificar o corpo de Cristo, a igreja, para anunciar a plenitude de Cristo. Esses discípulos, portanto, adoraram a Jesus, anunciaram a Jesus, porque Jesus deixou a eles. Mateus 26 diz claramente isso, já mencionamos aqui nesse culto. Mateus 28, 16 a 20, perdão. Como tarefa também, para cada um de nós de ir por todo o mundo. Essa tarefa não morreu, não esmureceu, não diminuiu, não se apequenou, não pode ser apagada. A tarefa de ir por todo o mundo, anunciando o Evangelho, ensinando as nações,
fazendo discípulos entre as nações, batizando os que estão prontos para o batismo. A ascensão, portanto, de Jesus tem como significado o reconhecimento de nossa parte que ele retornou ao ponto de onde veio Deus plenamente sendo. Sua vida aqui foi um esvaziamento, um autoesvaziamento, uma kenosis, um deixar todo o seu poder para ser completamente humano. Mas essa tarefa, essa etapa agora terminou. Ele voltou para o Pai. Em segundo lugar, ele levou o fruto da sua missão, completou a sua obra. E agora nós podemos ter acesso livre ao Pai. Mas ao ir, nos legou uma tarefa. Para mim, eu tenho uma tarefa. Você tem uma tarefa. Estamos cumprindo tal tarefa? Mas ainda, Jesus, ao subir para o Pai, nos antecedeu no nosso itinerário. Aqui em nossa igreja temos um piloto de helicóptero. E eu perguntei a ele, diante da profusão de helicóptero pelos céus do Rio de Janeiro, sobretudo de São Paulo, como é que aqueles helicópteros não batem um no outro? Ele então me explicou. Ele disse que no céu, como nós chamamos no firmamento, tem como que aerovias, similares às nossas rodovias, em que cada aeronave, seja um avião, um helicóptero, anda na sua estrada. Nem mais para lá, nem mais para cá, nem mais para cima, nem mais para baixo. Ele anda na sua estrada, assim como um automóvel, um ônibus anda na rodovia. Entendi bem isso uma vez que estava viajando de avião e o piloto disse: olha, estamos nos aproximando de uma turbulência. Mas vamos subir uns 2.000 pés, quem sabe desapareça. E antes de ele acabar de falar, já viajávamos sossegadamente. Por que estou usando essa imagem? Para dizer que Jesus, quando foi para o céu, foi abrindo a aerovia para nós seguirmos no mesmo traçado que ele deixou. O caminho está preparado. Não vamos encontrar obstáculos, planetas, asteroides, nuvens, turbulências. O caminho já foi preparado. Isto é, quando Jesus subiu, ele nos antecedeu em nosso itinerário. Ou seja, a ascensão de Jesus é uma afirmação da nossa esperança. Cristo vai voltar. Você crê nisso? Graças a Deus. Você crê que Jesus retornou ao ascender ao seu ponto de onde veio? Graças a Deus. Você crê que Jesus retornou ao Pai com os frutos que colheu, sobretudo de nos colocar em comunhão com o Pai? Graças a Deus. Você crê que Cristo lhe deixou uma tarefa? Você crê? Graças a Deus. E você crê que Jesus foi na sua frente? E que depois você vai? Graças a Deus. Muitos de nós vivemos vidas miseráveis. Expressão do apóstolo Paulo. Porque cremos que a vida se esgota aqui. Morremos para viver. Porque a vida é só isso daqui. Paulo diz que quem crê assim são os mais miseráveis, mais dignos de lástima de todos os seres humanos. Porque a vida maravilhosa de Jesus não se esgotou aqui nos seus ensinos, na sua vida ou na sua ressurreição. Ela se completou quando ele voltou. E a nossa se completará quando nós também voltarmos. Você crê nisso? Então, vamos participar da ceia do Senhor. Um memorial, uma recordação de tudo aquilo que Jesus
fez ao nascer, ao viver, ao morrer e ao ascender, ao voltar para o Pai. Próxima mensagem, nessa sequência, será sobre Jesus está agora à direita do Pai. Qual é o significado disso? Por agora fiquemos com a mensagem de que Ele foi nos preparar o caminho. Para lá estamos indo também. Assim, participemos da ceia do Senhor.
que vem nesse instante para a nossa reflexão, diante da ascensão de Jesus, extraordinariamente realizada diante de seus olhos, os discípulos adoraram. E a sua adoração se realizou em alegria. Imaginemos que você receba a notícia da morte de alguém. Como você a recebe? Com tristeza. Imaginemos que você recebe a notícia que esta pessoa ressuscitou. Talvez você a receba com alguma estranheza, incredulidade. Mas chorar, não chora mais. Imaginemos que você se encontre com essa pessoa ressuscitada. E depois você tem a oportunidade de ver essa pessoa subir aos céus. Vai ficar triste ou alegre? A ceia é sobre esse Jesus que subiu aos céus. É um memorial de alegria. Os irmãos podem então vir. É um tempo de efetiva celebração, como aqueles discípulos que adoraram. Nós somos chamados também a adorar e com alegria participar do pão e do vinho. Alguém que, desejando participar, não chegou até você o cálice e o pão, levante, por favor, se assim houver, o seu braço. Vamos então, com alegria, participar. Primeiramente, do pão, que simboliza o corpo de Jesus morto e ressuscitado por nós. E em seguida, do suco de uva, que simboliza que Jesus subiu e que nós, então, um dia, com Ele, subiremos. Não conheço a sua vida, a sua experiência, não sei se você tem a certeza da vida eterna, como foi anunciada várias vezes aqui neste culto, mas queremos dizer a você que essa certeza você a pode ter, porque ela foi dada por Jesus. Ele subiu não para que vivêssemos na dúvida, não será que Ele viveu, morreu, ressuscitou e subiu, para que tivéssemos certeza desta vida, a vida eterna que começa agora e continuará quando subirmos e prosseguirá depois de subirmos. Ao final deste culto, os pastores estaremos à porta e você, precisando de alguma orientação, querendo receber
Evangelho de João, para se inteirar deste anúncio extraordinário de Jesus. Lá estaremos, junto com a irmã Sandra Mara, para lhe dar toda a orientação que você precisar, para que essa certeza seja também a sua, para que você possa cantar que Jesus é o nome que inspira o seu cântico, o seu louvor e a sua vida. Vamos cantar agora, como está projetado na tela, não como está no boletim. Há uma alteração apenas de natureza organizacional desta canção, que diz que existe um nome sem igual, que inspira o meu louvor, um som mavioso, divinal. Este nome é o nome do meu Salvador. Então, esse Jesus, por onde quer que eu vá, daqui a pouco eu vou para casa, ou para um restaurante, ou para algum outro lugar, dirige o meu viver, hoje, amanhã, todos os dias. Conforto, se precisamos, sempre nos dá. Forças, se precisamos, sempre nos dá. Porque tem para tanto amor e poder. Enquanto não vamos para o céu, onde um dia cantaremos a canção dos salvos, talvez o hino 2, justo é Senhor, como cantamos agora, e entendamos quão grande foi esse perdão, aqui buscamos adorá-lo, proclamar o nome dele, louvando com alegria e com prazer. Em pé, então, cantemos. Tira
nós, nossas famílias, todos aqueles a quem queremos bem estejam. O poder amoroso e grandioso de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa e extraordinária de Jesus Cristo, aquele que subiu ao céu, e o conforto e a força do Espírito Santo conosco estejam todos os dias, hoje e amanhã, aqui e onde quer que estejamos. Todos digam amém.